Nós vamos continuando aqui, irmãos, a falar a respeito da Escritura Sagrada, né? Vamos estar aqui semeando a boa semente, né? Que é a palavra do nosso Salvador. E nós vamos falar aqui nesta oportunidade a respeito de uma passagem muito polêmica, de um assunto muito polêmico também, a respeito da casa de Deus, né? Eu vou falar na linguagem que todo mundo entende, né? Chamando ainda Deus, Jesus, mas sabemos que o nome do Criador não é Deus, até porque Deus é um título, né? E o nome do Salvador nunca foi nem é Jesus, nós sabemos que é Yahushua, mas para não confundir aqueles que ainda não têm um conhecimento muito aprofundado nesses assuntos, vamos continuar por enquanto falando assim, para que não dificulte o seu entendimento, não é isso? Então nós vamos aqui falar a respeito daquela passagem quando o Salvador chega ali no templo e faz um chicote de corda, e aí lança todos para fora, vira as mesas, derruba as moedas no chão, e aí onde ele diz, não faça da casa de meu pai casa de venda. Nós vamos ler bem direitinho para a gente ver se ele está falando daquele templo construído de pedra por Herodes, né? Porque o templo de Salomão foi construído, durou 7 anos para ser construído. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 6, versículo 37, verso 38. Você pode ler lá, pega a sua Bíblia, leia lá. Salomão levou 7 anos para construir aquele templo e foi destruído pelos babilônicos. Aí o rei Herodes fez outro templo que durou 46 anos, que também, depois da morte do Salvador, 70 anos depois, os romanos invadiram Israel, né, Jerusalém, e destruíram esse templo. Então, realmente, absolutamente o Salvador jamais iria dizer que um templo construído por Herodes ou por quem quer que seja, um templo de pedra, seria a casa do nosso Pai Celestial, que não habita em templos feitos por mão de homem. Então nós vamos ver de que casa ele está falando. Por exemplo, a linguagem casa na Bíblia, para a nossa melhor compreensão, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 16, ali, verso 15, 16 mais ou menos, Josué fala para Israel, perguntando quem vai servir o Criador. Todavia, se vós não quiser servir, disse Josué, o sucessor do profeta Moisés, quando conduziu o povo de Israel, depois da libertação da terra do Egito, para sentido a terra de Canaã. Então Josué diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo que ele e a casa de parede dele ia servir ao Criador. Então, quando essa expressão na Bíblia, irmãos, diz, eu e a minha casa, Josué está dizendo, eu e a minha família, eu, minha esposa, meus filhos, quer dizer, as pessoas são tidas como casa do Pai Celestial. Você compreende isso? Outro exemplo, no Novo Testamento, Paulo e Silas estavam ali na prisão, preso, e houve um grande terremoto. Você que já leu a Bíblia, você sabe, estou falando Bíblia para simplificar a linguagem. E ali diz em Atos 16, capítulo 16, versículo 30 e 31, o carcereiro ia se suicidar e Paulo e Silas disseram, não te faça mal algum, pois estamos todos aqui. O carcereiro disse a Paulo e Silas, homens, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas respondem para o carcereiro, crê, vou falar na linguagem simples, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa feita de tijolo, coberta de telha. É disso que Paulo está falando, irmão? É disso que Josué falou? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Na linguagem simples aqui. Você entende isso? Então foi isso que Jesus disse aqui no templo? Não faça do templo de Herodes, da casa de meu pai, o templo de pedra, casa de venda? Ou ele está dizendo, não faça do povo do meu pai, da casa do meu pai, que são as pessoas, que é chamado na escritura de casa do Criador. Então vamos ver se é assim, viu? Vamos ler aqui. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, a partir do versículo 13.
Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, né, isso, ovelhas e pombos, e também os cambistas assentados. Tendo ele feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estas coisas, não faça da casa de meu pai casa de venda, casa de comércio. Verso 17, lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Lembraram os discípulos do que está escrito. Escrito aonde? No Salmo 69, versículo 9. Uma profecia a respeito do Salvador nesse dia que se cumpriu. O zelo pela tua casa me consumirá. Ou seja, o zelo pelo templo de Herodes, que o próprio Salvador profetizou em Mateus capítulo 24, versículo 2. Os discípulos admirados, mestre, veja que pedras bonitas, que construção bonita desse templo. O Salvador diz aos discípulos, em verdade vos digo, que não veres tudo isso, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, o Salvador está profetizando a destruição da casa do pai dele. Você entende assim? Pois eu lhe digo, irmão, o seu entendimento está muito longe do que está escrito na Escritura do nosso Salvador. O teu pastor te enganou. E você, pastor, foi enganado pelo adversário que está usando vocês todos para enganar as pessoas. Então, reveja o seu conceito, pesquisa a Escritura, veja o que está escrito, examine direitinho. Olha, assim, o zelo pela tua casa me devorará. Eu pergunto novamente, o nosso Salvador foi devorado. O zelo foi pelo templo de Herodes? Ou ele foi devorado pelo zelo das pessoas, da casa do Pai, que são as pessoas? Então, naquele contexto, Israel, Jerusalém, as pessoas que habitavam ali, era a casa do Criador. Como hoje, tanto Israel, né, judeu e não judeu, somos nós os gentios, se servirmos ao Criador, o Criador assim habitará em cada um de nós, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, Paulo dizendo aos Coríntios, vós, ó Coríntios, não sabeis que vocês são o templo e morada do Espírito do Pai, do Espírito do Eterno, que habita em vós? Vós sois o templo do Eterno, certo? A quem destruir o templo do Eterno, que são as pessoas, ele também o destruirá, porque vós sois templo santo do Eterno. É assim que está escrito. Então aqui, por exemplo, nesse contexto, o Salvador está falando, não faça da casa do meu pai casa de venda. Ele está falando, não faça do povo do meu pai casa de venda. Porque o Salvador jamais iria dizer, ele não é materialista para defender uma construção de pedra com a sua própria vida, morrer na cruz para protegendo, ser consumido por uma casa, por um templo construído pelos inimigos principalmente, nem pelo templo de Salomão, nem pelo templo que você fez, que qualquer um fez, jamais ele iria fazer isso, morrer, ser consumido pelo zelo de uma casa física. Ele foi consumido pela casa do Pai, que são as pessoas. Ele morreu no madeiro, na cruz, foi por você, foi por nós, por todas as pessoas que quiserem se chegar a ele e ser agora casa do Altíssimo. Isso é você raciocinar. Não deixe ninguém raciocinar por você. Não entenda porque eu estou dizendo, mas você mesmo leia, pesquise e veja se essas coisas são realmente assim. Faça como as pessoas que estavam ali em Bereia, quando Paulo estava lá ensinando, ou levando a mensagem, falando da mensagem, né? Não posso nem usar o termo ensinando, porque aí vou entrar em contradição com a Escritura, e eu não quero me contradizer com a Escritura. Então Paulo estava ali conversando, falando do Salvador para as pessoas, e as pessoas
realmente abriam as escrituras, né, e conferia se essas coisas eram realmente assim. Então aqui está escrito: não faça da casa de meu pai casa de venda. O zelo pela tua casa me devorará. A casa do pai é as pessoas que levou o Salvador a morrer no madeiro, a ser consumido por causa dessa casa, desse templo que o Salvador, que o Criador criou com suas próprias mãos. Prosseguindo aqui ainda, perguntou, verso 18, perguntou, pois, os judeus, aqui foi um contexto, até o verso 17 ele está falando da casa-povo. Vamos ver para frente agora aqui. Perguntaram-lhe, pois, os judeus. Judeus aqui, irmãos, é os sacerdotes, é os pastores, são os religiosos da época e os de hoje. Não é isso? Perguntou-lhes, pois, os líderes religiosos, os judeus, que sinal nos mostra para fazer essas coisas? O Salvador respondeu: destruam este templo e em 3 dias eu o reedificarei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Veja bem, os judeus, os líderes religiosos, os cangulosos, que governavam o templo na época, quando viu o Salvador desmanchar ali aquela lambança deles, aquele comércio deles, né? Virar os dinheiro pelo chão, virar as mesas, eles chegaram, cercaram o Salvador, cumprindo o salmo: fui cercado por um ajuntamento de malfeitores, de cães, né? De lobos mau. Então eles perguntaram: com que autoridade tu faz essas coisas? Que sinal tu nos mostra? O Salvador diz: derrubam este templo. Agora ele está falando dele próprio, do templo do seu corpo. Derrubam esse templo, o templo do seu corpo. Derrubam este templo, destruam esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: este templo, veja, o Salvador está falando do templo do seu corpo, e do corpo do Salvador, e eles, os judeus, o líder religioso, pensando que ele estava falando do templo de Herodes, do templo de alvenaria. A mesma coisa que você, pastor, a mesma coisa que você, protestante. O raciocínio desses homens lá é o mesmo seu, de vocês. O Salvador fala de uma coisa e vocês pensam que é de outra. Por quê? Porque vocês estão no físico somente. O Salvador usava, às vezes, exemplo físico para levar a pessoa a entender o sentido espiritual, mas você fica só no físico. Não é isso? Então, os judeus disseram: esse templo levou 46 anos. Eu não disse, como está escrito, que o templo de Salomão foi 7 anos? Então esse aqui levou 46 anos, então não é o mesmo, é outro. Certo? Então, os judeus disseram: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e tu levantarás em 3 dias? Mas o Salvador, está escrito aqui, João revelou aqui, no verso 21, mas o Salvador não falava do templo de pedra, mas falava do templo do seu corpo. Quer dizer, quando o Salvador fosse crucificado na cruz, estaria sendo ali consumido, destruído o seu corpo físico, e ele iria agora ser sepultado, passar 3 dias, e agora com 3 dias ele iria ressurgir, iria ressuscitar, reconstruído, iria ser o templo do seu corpo, que no sentido espiritual é a igreja, é você, é eu, é tantos quanto ser membro desse corpo, segundo está escrito nas cartas de Paulo em diversos lugares. Em outra oportunidade nós vamos falar, o tempo está aqui sendo resumido aqui, mas o corpo é as pessoas, e a cabeça desse corpo é o Salvador. Então, Paulo disse aos Colossenses 1:24, cumpro no meu corpo o resto das aflições do Salvador pelo seu corpo, que é a igreja. Se você puder contestar, pode contestar e procure examinar na Escritura. Mas se você vê que essas coisas são assim, você pode aceitar a Escritura, aceitar primeiramente o nosso Salvador com o seu ensino nas Escrituras Sagradas. Ficamos por aqui e até outra oportunidade, se ele assim nos permitir.